Olá pessoal, meu nome é Berto Marinho, eu sou professor de informática, estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e essa é a segunda aula referente, né, à utilização ao desenvolvimento de projetos com o framework Ionic. Então hoje a gente vai dar uma vista geral assim, né, ter um olhar um pouco mais centrado no código, né, onde eu vou abordar um pouquinho de rotas, componentes e TypeScript. Então, quando você cria um projeto Ionic, né, o projeto Ionic, entre outras coisas, ele basicamente é formado por alguns arquivos básicos, né? Um deles é o app routing module.ts, onde especificamos as rotas ou caminhos das páginas da aplicação organizadas no menu. O app component.html define as características e ações de interação front-end do menu. App component.ts armazena as variáveis que serão utilizadas pelo HTML de mesmo nome. E app component.esp.ts é o arquivo de teste que a gente não vai usar, tá? E além disso, eu faria referência a esse arquivo aqui, app.module.ts, certo? Então, esses são os arquivos principais do Ionic. Então, eu poderia falar sobre rotas, né? Sobre componentes ou sobre o TypeScript em si. Então, agora eu vou para o código para a gente dar uma olhada nesses arquivos. Estavam utilizando como do Windows, sendo que é bem mais interessante utilizar uma IDE, certo? A IDE que a gente vai usar é o Visual Studio Code. Então, no Visual Studio Code, né, a gente abre ele e colocamos Open Folder e fazemos o endereçamento para a pasta onde a gente quer trabalhar nosso projeto. Tá? Então, esse aqui foi o projeto que nós criamos, né, SysTS, Sistema de Estacionamento. Nós vamos utilizar essa ferramenta também para executar os comandos, as linhas de código, tá? As linhas de comando, ao invés de utilizar diretamente o prompt, a gente pode utilizar uma ferramenta só para fazer tudo, visualizar o código e executar os comandos. Para isso, a gente clica em Terminal, e o Terminal. Quando você abre o terminal, ele vai sugerir para você usar o PowerShell, certo? Mas eu desaconselho usar o PowerShell. Vocês fecham, aliás, adicionam outro, tá? Como de prompt, porque tem que ter pelo menos um. E tiram esse PowerShell, tá? Então a gente vai ficar utilizando o CMD e diretamente no na nossa IDE, tá? Então já vou começar aqui dando o comando Ionic server, o mesmo comando que a gente deu na aula passada, né? Ele vai inicializar o servidor ele vai abrir uma página, no endereço localhost 8100. Na primeira vez ele demora um pouquinho, é assim mesmo. Ok, já abriu aqui. Abriu duas páginas, só com uma. Vou abrir aqui inspecionar elemento para ele deixar ele com um projeto com a cara de celular, tá? Com a cara de telinha de celular. Pronto, aqui está funcionando. Ótimo. Então, nós temos aqui nosso ambiente de desenvolvimento. Vou falar um pouquinho sobre os arquivos, tá? Então, quando a gente cria o projeto, a pasta principal, a gente vai mexer nessa pasta aqui, SRC. Então, vou abrir ela aqui, SRC, tá? Eu vou tratar sobre alguns arquivos. Um deles é esse aqui, o main.ts. O TS vem da extensão TypeScript. Então, abrindo aqui o arquivo TS, vocês não vão entender muita coisa, tá? Mas ele está fazendo import aqui de algumas bibliotecas, certo? A biblioteca que eu vou chamar a atenção aqui vocês é essa app-module, que é a biblioteca que a gente está usando, que é a nossa aplicação, certo?
Essa Platform Browser Dynamic, né, ele vai instanciar esse app módulo. E onde é que esse app módulo está definido? Se a gente for aqui em app, na raiz do app, entre os arquivos, nós temos o appmodule.ts. Se a gente abrir o appmodule.ts, entre as coisas que a gente vai encontrar aqui, nós vamos encontrar o Sport Class appmodule. Então, é justamente o arquivo, né, que eu estou instanciando, appmodule. Ok? Entre outras coisas que tem nesse appmodule, nós temos a importação de algumas bibliotecas, certo? E duas importantes bibliotecas, o app component e o app routing module. O app component é uma classe que ele vai estar definida aqui, ó, no appcomponent.ts. Então, essa classe aqui é a classe que vai interagir diretamente com os nossos componentes, certo? Então, app component aqui, ó. E outra é app root module. O app root module vai ficar aqui, approutingmodules.ts. Nós temos aqui a classe approutingmodule. Essa approutingmodule vai ficar responsável diretamente pelo endereçamento das rotas do nosso aplicativo. Além disso, nós temos a classe appcomponent.html. Essa appcomponent.html é onde nós vamos criar os nossos componentes. Então, os nossos componentes eles vão ser criados aqui através de tags, certo? Essas tags aqui parecem com HTML. São tags que são pré-definidas já para o Ionic. Tem funcionalidades específicas, com atributos e outras características. Eu interajo a criação desses componentes diretamente com esse app component. Então, tudo que for feito aqui no HTML, eu posso manipular via código TypeScript em appcomponent.ts. E outro arquivo que eu chamaria a atenção é esse appcomponent SCSS. Esse arquivo aqui, ele possui os CSS, né, as configurações da página dos componentes que vão estar em appcomponent.html. Então, essa estrutura básica ela vai se repetir ao longo do meu projeto. O Ionic ele é dividido, ele tem dois conceitos, o conceito de projeto e de aplicação. A aplicação eu posso criar, certo? Uma aplicação e o projeto ele pode ter várias aplicações e essas aplicações elas podem ficar interagindo entre si, certo? E essas aplicações vão ter uma estrutura básica também com esses arquivos que eu acabei de falar. Então, por exemplo, aqui folder, né? Nós temos o HTML, nós temos TS, nós temos o módulo TS, temos o módulo root. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os componentes, certo? Então, estou aqui no arquivo appcomponent.html, está aqui. Vai ficar um pouco difícil de entender mesmo, normal, tá? Mas a gente vai dar uma configurada. O importante aqui é entender mais ou menos o que é que representa cada componente. Então, nós temos a primeira tag aqui, IO App. Esse IO App, tá? É o nosso aplicativo. Só pode existir uma tag IO App em todo o aplicativo e dentro dele que a gente coloca todo o resto, certo? Das informações. Então, dentro dele nós temos um Ion Split, um Ion Menu e dentro um Ion Content, certo? Então, vou fazer a correspondência aqui dessas informações com o que a gente vai ver lá no aplicativo funcionando, certo? Então, dentro desse Ion Content, nós temos aqui iBox e um e-mail, certo? Esse iBox aqui
box. É isso aqui, certo? E embaixo nós temos um e-mail. Logo em seguida nós temos um menu toggle. E esse menu toggle eu tenho aqui na linguagem Angular, certo? Uma estrutura de repetição que a gente não precisa entender por detalhes, com detalhes isso aqui, mas basicamente eu vou pegar as informações que tem aqui em app component.ts. Temos aqui ó, app page, um vetor, certo? Esse vetor aqui tem um dicionário, title, URL e icon. Cada um correspondente aqui tem um valor, certo? Então, eu vou utilizando aqui esse ngFor do Angular, né? Estou dizendo que isso aqui é uma estrutura de repetição. Eu vou repetir isso aqui para todos os app pages. Então, aqui, ó, todos os app pages. Para cada app page, eu vou pegar algumas informações e vou montar esse menu, tá? Então, perceba que essas informações aqui do ícone, do nome e da URL, para onde eu vou, tá? Estão descritos aqui, ó, nome, título, né? URL, para onde eu vou e o ícone. Ok? Um pouco abaixo, nós temos outra estrutura aqui, um ion list. E nesse ion list eu tenho outra estrutura de repetição, só que agora para os labels, tá? Então eu tenho aqui os labels, a descrição dos labels, tá? Um vetor. Nesse vetor eu vou fazer com que isso apareça. Ok? Pronto. E no final eu tenho ion router outlet, certo? Que isso aqui vai corresponder às informações que vão aparecer aqui. E essas informações que vão aparecer aqui estão definidas em outro lugar. Ok? Mas aqui está a definição do meu menu. Ótimo. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui, né? Inicialmente, para facilitar, eu não vou criar um menu nesse formato, certo? Poderia criar nesse formato, mas como a gente não viu essa estrutura de repetição aqui, tá? Pode ser que fique um pouco complicado para entender o que é, como é que é. Então, eu vou deixar o mais simples possível. Então, não vou utilizar esse app-pages, nem o labels. Então, simplesmente eu apago isso aqui. Okay? Apagando isso aqui, esse ion menu toggle, ele não vai fazer mais sentido, mas a gente vai usar ele. Esse list aqui também não vai fazer sentido, então eu vou tirar ele daqui. E eu vou ficar com uma estrutura bem mais simples. Isso aqui eu vou tirar também, tá? Vou ficar com uma estrutura bem mais simples para poder trabalhar com essa estrutura. Aqui em cima, onde tem inbox, eu vou tirar esse inbox e vou colocar o nome do meu sistema. Assist est. Eu posso deixar essa estrutura aqui, né, do e-mail. Então, eu vou colocar aqui o vou colocar aqui um e-mail fictício, certo? systest@gmail.com. E aqui a gente vai ver o que a gente vai colocar. Quando eu quero trabalhar com algum componente, o que é que eu faço? Eu vou na documentação
do Ionic, certo? Então, venho aqui na documentação do Ionic, Framework, Docs, Components. Então, no caso aqui, eu vou dar uma olhada nesse Ion Menu aqui. Vou dar uma olhada aqui no Ion Menu. Encontrei o Ion Menu. O bom dessa documentação é que eu tenho o exemplo funcionando, então já tenho como visualizar qual vai ser o resultado, tá? Do meu código, certo? Que eu já tenho resultado, ok? Então, eu quero dentro do Ion Menu, certo? Alguma coisa parecida com isso aqui. Aqui. Alguma coisa parecida com isso aqui, né? Quando eu tenho um header, eu já coloquei isso aqui, ó. Um header, certo? Tem um node aqui a mais, tá? Mas aqui embaixo ele tem Ion Content. Aqui não tem um Ion Content, mas eu estou interessado mesmo nesse Ion Menu Toggle, certo? Dentro do Ion Menu Toggle eu posso colocar itens, certo? Deixa eu ver. Não vai aparecer tanto, mas se eu for aqui procurar por Ion Item, já posso ver aqui como é que aparece, certo? Tem Ion Item, dentro do Ion Item eu tenho Ion Label. Então eu vou fazer mais ou menos essa estrutura, certo? Então, aqui dentro do Ion Toggle, vou colocar um Ion Label. Ok? Dentro desse Ion Label eu posso colocar qualquer coisa. Então, vou colocar aqui usuários. Vou salvar. Percebo aqui que já mudou o estado. Se vou ver qual será o resultado. Tá, e percebo que não deu erro, tá? Compile successfully. Lado sucesso. Ok. O que vai aparecer aqui? Tá, usuário. Aqui do lado, a nossa data, que eu coloquei direto. Aí um label, tá? Tem que colocar Ion Item, aliás. Ion Item. E dentro do Ion Item colocar o label. Agora vai ficar pronto. Usuário. Certo? Além disso, eu quero colocar um íconezinho aqui do lado, no mesmo estilo que tinha antes. Certo? Aí como é que eu faço? Aqui, Ion Icon. Ion Icon. Encontrei o Ion Icon. Tem vários ícones que eu posso utilizar aqui, em vários formatos, tá? O mais legal é que você pode, o Ionic ele já vem com um conjunto de ícones que você pode utilizar, já nativos já do framework, tá? Então, eu abri aqui, ó, para uma lista de todos os ícones disponíveis, veio o link. Eu posso digitar aqui uma palavra-chave, por exemplo. No meu caso, eu coloquei lá nos usuários. Eu vou colocar
User aqui e eu posso escolher o ícone que mais se adequar à minha necessidade. Tá? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Eu vou usar esse aqui, certo? Copio, papai, coloco aqui, na frente do usuário, vamos ver o que aconteceu. Apareceu o íconezinho, certo? Então, além desse, eu vou colocar mais dois, certo? Então, basicamente, eu vou copiar esse item aqui. Dois, três. Vai ser usuários, carros, táxi, nosso sistema de estacionamentos. Por enquanto, terão essas três tabelas, certo? Aqui para carros eu posso voltar aqui, procurar. Tá? Vou usar esse ícone aqui. Também. Vou usar esse. Resultado. Então, por enquanto, tá, esqueci de substituir isso, né? Tá. Então, por enquanto, muito simples, fácil, tranquilo, né? Para que o vídeo não fique muito grande, né? Talvez eu faça outra parte, certo?